A morte agora existe para nós de 3 maneiras. E nós vivenciamos isto. E mesmo que você se alegre em uma festa de aniversário ou em uma festa de formatura, mesmo que você se contente com alguma promoção no seu trabalho, mesmo que você tenha até momentos de alegria, a grande realidade é que nós vivemos com poucas alegrias e com um grande risco da iminência da morte. Nós vivemos assustados, nós vivemos com medo. Sim, a morte agora existe para nós de 3 maneiras. Em primeiro lugar, ela existe como banimento, ou seja, separação total de Deus. E isso é um tipo terrível de morte, a separação total de Deus. Ninguém pode se achegar a Deus, não há justo nenhum sequer. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, lhe lembra e me lembra que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido que não possa ouvir, mas os vossos pecados, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós estamos separados para sempre. Banimento, malditos, sob maldição. A morte também existe para nós num segundo aspecto, como a própria morte física. Isso quer dizer que você e eu vemos funerais de pessoas queridas, vemos funerais de pessoas famosas, indigentes são enterrados como Zé Ninguém, João Ninguém. Mas a grande verdade é que não existe uma cidade, um lugar nesse planeta que não tenha um cemitério. Eu casei com uma suíça, eu sou pernambucano. Lá em casa foi o encontro da rapadura com chocolate. E é impressionante como nós brasileiros temos a impressão que a Suíça é um paraíso. E de fato é impressionante que país podemos chamar de perfeito, em ordem. Eu nunca vou esquecer de um dia em que fui noivar com a Priscila. E nós fomos a uma cidade fazer algumas compras. Meu cunhado estava dirigindo, eu estava aqui na cadeira do carona, minha noiva estava atrás. E o trânsito estava lento, mas fluindo. E eu estava olhando para a rua, olhando para qualquer local, e nisso eu vi um cachorro dálmata. E o cachorro dálmata estava andando sozinho, sem coleira, sem dono, sem ninguém. O cachorro estava andando sozinho, andando. E aquilo me chamou tanta atenção que eu comecei a acompanhar o cachorro. E o cachorro estava andando na velocidade do carro, e o carro andando na velocidade do cachorro. Andou uns 400 metros pela calçada, chegou na faixa de pedestres, o cachorro atravessou pela faixa de pedestres e foi embora. Eu disse, gente, como pode isso? Até na Suíça os cachorros são assim. E eu estava impressionado com aquelas montanhas, eu estava impressionado com aquela beleza, e eu estava impressionado com aquela sociedade, até que eu dei de cara com cemitérios na Suíça. As pessoas também morrem. E até que eu me aprofundei um pouquinho mais na cultura da Suíça. E é um dos locais com mais alto índice de desespero e de suicídio do mundo. No mundo, meus queridos, as pessoas morrem. As pessoas padecem deste grande mal. Não existe coisa mais certa do que a morte, em horário mais incerto. Em terceiro lugar, a morte, ela entrou também no mundo como separação eterna. Sim, há uma eternidade para frente. E nós precisamos comunicar isto. Nós precisamos avisar aos cidadãos de Araraquara e da região que nós sentimos grandes saudades da criação, que nós sofremos os terríveis efeitos da queda, mas que também nós temos uma eternidade toda pela frente, e sem Emanuel, sem chance. E se você se confia em você próprio, em você mesmo, ou em sistemas, ou em tradições, saiba que nem sistema, nem tradição, nem coisa alguma poderá lhe garantir para a eternidade com Deus. Mas você estará banido para sempre da presença de Deus, no local em que a palavra de Deus nos chama de inferno. E foi Jesus Cristo quem mais falou sobre o inferno, sobre a realidade do inferno, sobre a eternidade de um local sem chance. A morte como separação eterna significa que pecadores irão para sempre e existirão para sempre para um lugar de condenados por causa de seus pecados, por causa de sua rebeldia contra Deus,
pessoas sem mais chance de felicidade, sem mais chance alguma de restauração e de paz. Deus assim determinou que o lugar desses rebeldes pecadores para sempre fosse e é o inferno, um lugar para todos que estão banidos da presença de Deus. Mas a história não precisa ser esta na sua história hoje. A palavra de Deus nos dá uma grande oportunidade nessa noite de mais uma vez ouvir o Evangelho. O texto mais conhecido das Escrituras é João 3, verso 16. Podemos recitá-lo? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguns de vocês devem ter acompanhado a Copa do Mundo de 1986. Quando uma pessoa colocava bem ali perto do local de escanteio, ou até mesmo atrás do gol, a referência bíblica, João 3,16. Isso correu o mundo. Isso, as pessoas que não conheciam a palavra diziam: o que é isso? O que significa isso? João 3,16. E foi uma grande oportunidade das pessoas em todo o mundo, para onde houve transmissão da Copa do Mundo, bilhões de espectadores tivessem contato com João 3,16. Eu tive o privilégio, quando trabalhava com os atletas de Cristo do Brasil, de conhecer o autor dessa expressão, dessa faixa, dessa ideia, João 3,16. E conversei com ele, e ele disse: é a coisa mais rápida, mais necessária que uma pessoa deve ouvir. João 3,16. Para o mundo em trevas, para pecadores rebeldes, ímpios condenados, não existe melhor notícia do que esta, e louvemos sempre a Deus, que João 3,16 não começa assim, porque Deus condenou o mundo de tal maneira. Porque se começasse João 3,16 dessa maneira, sem chance alguma, o salário do pecado continua sendo a morte. E o pecado sempre atrairá a justa e santa ira de Deus contra pecadores. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. As terríveis consequências da rebeldia no inferno para sempre, uma existência sem chance alguma de felicidade e de paz no inferno, mas tenha a vida eterna com Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós lemos na palavra de Deus que Deus provou o seu grande amor para conosco, para quem não merecia. E Deus enviou o Salvador, Deus enviou Jesus Cristo, e por isso nós lemos sobre a nossa maior esperança, que veio com o seu nascimento, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor.